Olá! Vamos dar continuidade à nossa leitura O Olhar de Baixo, de Ângelo Humberto Ancilotto, editora Reality Books. Vamos para o capítulo 12. Também será em duas partes, tá? O julgamento. Dr. Arnaldo Zucchier vai entrar para a história como o primeiro advogado criminalista a levar uma pessoa que vive em situação de rua, literalmente sem lenço nem documento e sem endereço, para testemunhar em favor de seu cliente. Não foi fácil passar pela barreira da contraparte que tentou de todas as maneiras impugnar a testemunha. Entre tantas argumentações pejorativas ao fato, a acusação alegou deboche com o julgamento e falta de decoro para com o tribunal. O Dr. Arnaldo descaracterizou cada uma das alegações, apresentou documentos que habilitavam Mané à oitiva, mantendo-o classificado como testemunha imprescindível, tal como fora arrolado ao processo dias atrás. Mas antes de Mané, outras testemunhas seriam ouvidas. A promotoria arrolou 2 depoentes ligados à comprovação da presença do réu no local do crime. Assim, pensava a acusação, seria fácil convencer o júri de que Daniel chegou ao apartamento em tempo hábil para executar o plano que estava... errei de linha. Executar o plano e que estava presente na hora do alegado acidente. As testemunhas eram um dos porteiros do prédio, o que estava em serviço na hora da queda de Marluce. Portanto, Beneraldo escapou dessa complicação. E a outra era o morador, que viu o corpo caído no chão e que avisou a polícia. Por outro lado, a defesa focava na subjetividade das provas. Procurou arrolar testemunhas que convencessem os jurados de que qualquer pessoa poderia ter praticado o ato criminoso. A grade poderia ser cortada tanto por um musculoso Hércules, quanto por um esquálido Visconde de Sabugosa, ou simplesmente por uma mulher ou uma criança. Para isso, o depoente na tribuna seria Yoshishiro Iwasaki, engenheiro responsável pela obra de construção do edifício, cerca de 10 anos atrás. Pela ordem, a promotoria arguiria primeiro as testemunhas escolhidas. A arguição da primeira testemunha de acusação, o porteiro, ocorreu como esperado. Nada além de confirmar o horário de chegada de Daniel ao edifício, o horário da queda do corpo e outros pequenos detalhes conhecidos. Na sequência, a testemunha da promotoria, identificada como moradora do prédio, que viu o corpo de Marluce caído e presenciou a chegada de Daniel ao local, contou como o réu se comportou até que a polícia chegasse ao local. Qual o estado emocional do réu naquele momento? Ele estava chorando? Perguntou o promotor. Abalado, eu diria, até assustado, mas chorando não. Ele admitiu alguma culpa pelo acidente, já que a moça estava com ele no apartamento dele? Não, senhor, ao contrário, ele dizia a todo momento que não teve culpa, que não sabia como aquilo aconteceu. Dirigindo-se aos jurados, o promotor proferiu: estão vendo, senhores jurados, é exatamente assim que se comporta um assassino que deseja simular um acidente. A primeira coisa que ele alega é que não teve culpa, que não entende como aquilo aconteceu.
e continuou interrogando a testemunha. O réu sugeria alguma providência naquele momento? Ele falava em levar a vítima para o hospital para tentar salvá-la. E qual era o estado do corpo da vítima? Havia algum movimento que pudesse dar esperança de vida? Não, absolutamente. O corpo já era um cadáver, definitivamente inerte, com o crânio esfacelado. E mesmo assim ele falava em levar o corpo para o hospital? Sim, senhor. E que outra preocupação ele demonstrava? Repetiu mais de uma vez: o que eu vou fazer para avisar a mãe dela? O réu estava preocupado com qual maneira avisaria a mãe da vítima? Sim. Voltando-se novamente para os jurados, o promotor tentou explicar a eles o que aquele comportamento representava. Frieza, senhores, frieza, premeditação. O réu fazia teatro diante do corpo. Algum de vocês já se imaginou diante do cadáver de uma pessoa que ama? Vocês teriam a frieza de conjecturar esses pensamentos? O único sentimento que uma pessoa tem frente à morte de uma pessoa amada é a dor, e a única demonstração é o choro, coisa que o réu não fez. Naquele momento, o advogado de defesa protestou contra o que ele chamou de coerção psicológica, com o intuito de conduzir os jurados a uma decisão emocional. O meritíssimo acatou o protesto e o promotor se deu por satisfeito com as respostas. Depois de breve intervalo, a primeira testemunha de defesa, o engenheiro Yoshishiro Iwasaki, conhecido no ramo da construção civil como engenheiro Yoshi, foi muito bem arguido pelo Dr. Arnaldo, resultando daí uma explicação didática de como o serviço de corte da grade foi efetuado. O senhor não acha que a grade de alumínio era muito frágil para ser instalada naquela altura? Por que a construtora não optou por uma grade de vidro ou por uma de ferro, que são tão comuns nos outros prédios? Perguntou o doutor Arnaldo. Ao que o engenheiro respondeu: a grade de alumínio funciona mais como aparadora do que como proteção guarda-corpo. Quem compra um apartamento de cobertura quer ter a vista livre, por isso entregamos o prédio com essa grade. O comprador pode depois providenciar outro tipo de fechamento. Nesse caso, o Dr. Fabrício fez o fechamento de toda a fachada com vidro temperado em lances retráteis. O que são lances retráteis? Placas de vidro unidas por dobradiças, montadas sobre rodízios que se juntam no meio ou no canto, liberando a vista. Quando o tempo está bom, as lâminas de vidro ficam retraídas, e quando o tempo é chuvoso ou frio, fecha-se toda a fachada. E como a grade de alumínio é fixada na fachada? Aliás, qual a altura da grade? A grade tem 1,20 m e é construída em lances de 2 metros. Esses lances são presos uns aos outros por meio de parafusos passantes, atarrachados por porca e arruela. O último lance é preso na coluna estrutural do edifício. Presos como? Um suporte que chamamos perfil Z, com 2 furos em cada aba. Uma aba é parafusada na coluna e a outra no montante da grade. Quantos suportes em cada montante? 2, um em cima, outro embaixo, fixados na coluna com buchas plásticas e parafusos de 6 milímetros. Dr. Arnaldo pegou a foto dos suportes cerrados que constavam no processo e mostrou ao público
e aos jurados e em seguida perguntou ao engenheiro: são esses suportes? Exatamente, são esses suportes que prendem os lances da grade na coluna, de um lado, e no montante do outro lado. Qual a resistência dessa grade? Essa grade suporta impacto de até 500 quilos. Traduza isso para uma linguagem comum. Significa que ela suporta até 500 quilos atirados contra ela. Por exemplo, um homem empurrando essa grade com as duas mãos exerceria contra ela um peso de no máximo 40 quilos. Para derrubá-la lá embaixo, seriam necessários mais de 12 homens empurrando com as duas mãos ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Mas o alumínio é um material frágil que pode ser serrado com facilidade. O alumínio não é exatamente um material frágil, é um material resistente, porém de pouca dureza. Seria necessário um profissional para serrar esta grade? Não, qualquer pessoa com uma serra manual de cortar metal poderia fazer o serviço. Que tipo de serra seria necessária para cortar os suportes? Esses suportes têm espessura de 3 milímetros. Qualquer serra manual consegue romper. Isso significa que qualquer pessoa poderia cortá-los? Eu diria que, usando a serra adequada, uma criança, a partir de 12 anos, conseguiria serrar. Mas se o suporte era preso nos montantes e na coluna por meio de parafuso, não seria mais fácil tirar os parafusos do que serrar o suporte? Mais fácil em termos. Com o passar do tempo, os parafusos vão criando zinabre e não giram. É preciso muita força e alguma técnica. Ou então aplicar um óleo lubrificante e aguardar algumas horas. Serrar os suportes pode ser mais fácil e mais rápido. E o ácido clorídrico? Por que a pessoa aplicaria ácido clorídrico no perfil que foi serrado? O ácido clorídrico oxida o alumínio e depois o corrói. Em quanto tempo? Podemos estimar entre 24 e 48 horas. Nesse intervalo, o alumínio atacado por ácido clorídrico fica corroído e pode se desfazer com facilidade. Podemos então crer que quem idealizou o acidente não o tenha planejado exatamente para aquela noite? Que poderia ser um plano para o dia seguinte e não para ser consumado imediatamente? Talvez. Ou foi uma tentativa mal feita de simular a corrosão. Talvez a pessoa tenha jogado o ácido pensando que o alumínio se desintegraria na hora, inclusive escondendo as rebarbas da serragem. A acusação protestou várias vezes contra o rumo do interrogatório, alegando que aquilo não passava de desvio de foco, que nada acrescentaria aos jurados. Mas o juiz não acatou nenhum dos protestos. Tal qual os jurados e o público que acompanhavam o julgamento, o juiz necessitava de esclarecimentos detalhados sobre o ambiente do crime, principalmente para avaliar o grau de dificuldade que o autor encontrara para realizar o atentado. E a colaboração do engenheiro Yoshi foi de grande valia para se entender o que estava em julgamento. Mané aguardava na sala ao lado, apartado dos acontecimentos, esperando a sua vez. Se fosse feita uma enquete naquele momento entre o público presente, dir-se-ia que a defesa vencia a acusação por 1-0. Fez-se recesso de 2 horas.
E nós vamos fazer um recesso de 2 dias, porque agora só voltamos na segunda-feira. Tá bom? Aí acho que nós vamos ter o testemunho do Mané, não é? Bom final de semana, tá? Tchauzinho.